Boa noite a todos. Como eu disse, hoje é a segunda parte daquela meditação sobre o gigante. Que Davi foi exaltado quando Deus criou um gigante. Ele ser exaltado. Deus já estava providenciando tudo ali na vida dele. Ungiu ele como um rei. E criou ali coisas para ele se tornar rei. Criou até um gigante ali, para o nome de Davi ser exaltado. Agora, Davi também criou o seu gigante, e foi abatido por ele. Se chama Betseba. Eu gostaria de iniciar essa meditação. 2 Samuel capítulo 12. Mas antes, como sempre, eu gostaria de orar para Deus tomar frente de tudo que vai ser realizado aqui. Eu ser boca de Deus para falar o coração daquelas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, precisam de uma resposta. Oremos. Eterno Deus e Pai do meu Senhor e Salvador Jesus, graças te damos por tamanho privilégio que o Senhor está me dando de mais uma vez anunciar a tua palavra e teu Filho amado com muito que é suficiente, Salvador. Que essa palavra alimente o teu povo e toque no coração dos teus eleitos. Me usa como boca de Deus a falar, meu Pai, aos teus eleitos, é o que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Meus amados, aqui eu vou ser bem breve. Como eu já conheço a história, eu vou falar para vocês. Aqui Deus usa, derramando a unção e a sabedoria divina sobre o profeta Natan, no capítulo 12 de 2 Samuel. E ele chega a Davi de uma maneira especial, não dizendo: olha Davi, tu coabitou com Betseba, traiu Urias e mandou ele ali assassiná-lo. Ele não foi diretamente ao ponto. Ele disse: olha, o homem tinha uma ovelhinha, cuidava dela, amamentava e tudo, tinha ela nos braços ali. Mas o homem rico, que tinha muitas ovelhas, então, quando veio uma, ele mandou matar. E ali se encheu o coração de Davi. E Davi disse o que naquele momento ali? É para ele ser restituído 4 vezes por causa da ovelhinha. E ele vai ser morto. Que foi que o profeta Natan disse: este homem é. Agora, eu gostaria de iniciar com esse versículo. 2 Samuel capítulo 12, versículo 3. Olha o que disse a palavra do Senhor. Então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Eu quero que você veja aqui. O homem segundo o coração de Deus, ele não colocou ali o nome de Betseba. Que ele podia ter dito: Senhor, é a Betseba que estava ali. Aquela mulher estava ali, eu rodeando o palácio e vi ela. Mas ele não foi transmitir a sua culpa para ninguém. Ele disse: eu pequei, Senhor. Tem misericórdia de mim. O que foi que houve? Muitos querem transmitir a sua culpa para outras pessoas. O que foi que houve com Adão? Adão disse: Senhor, foi a mulher que tu me deste. E quando perguntou para Eva: Senhor, foi a serpente que me enganou, eu comi do fruto e dei. Mas Davi, de maneira nenhuma, nem no nome de Betseba ele tocou. Viu? E ali, quando ele estava ali rodeando o palácio, ele estava ali numa zona de conforto tão grande. Onde é que ele está? Era para ele estar na guerra, junto com os seus. Mas ele estava ali no palácio. Olha o que é que diz no mesmo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 11. Quando ele manda Urias ali ir se deitar com sua esposa e descansar, que ele mandou chamar Urias. E olha aqui o que é que diz. 2 Samuel 11, 11. Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os seus servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Hei de entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives, e como vives a tua alma, não farei tal coisa. Está vendo aí? Onde é que estava? Irmãos, é melhor estar numa guerra, na presença de Deus, do que estar numa zona de conforto, sem ter Deus ao seu lado ali. Ele estava numa zona de conforto. E o que é que diz? Provérbios 16, 18.
a soberba procede à ruína e o orgulho à queda. Foi o que houve na vida do Davi ali. Ele já estava, quando ele foi ungido, ali para se tornar rei, ele estava ali, cuidando de ovelhas. E ele passou muito tempo a cuidar de ovelhas, até que Deus criou uma oportunidade para ele se tornar rei. Quando foi mandado ali, leva comida ali, por teus irmãos, ali já criou-se uma oportunidade. Mas em vez de estar ali agradecendo, estar na guerra ali, junto com seus irmãos, na presença de Deus, ele estava o quê? No conforto do castelo. E o que é que diz a palavra de Deus? A soberba procede à ruína. Então quer dizer o que? 3 pontos aqui. Primeiro, a autossuficiência. Eu não preciso de mais ninguém. Eu tenho tudo. Eu posso tudo. É a primeira coisa. A segunda é a arrogância, a prepotência, a vaidade. E o quinto, e o pior de todos, a zona de conforto. Que você se acha numa zona de conforto. Ele estava ali, numa zona de conforto ali. Não estava na guerra, estava na zona de conforto. E ele pecou contra o Deus Todo-Poderoso, mas ele reconheceu o erro. Ele chamou sobre si a responsabilidade. Ele não disse que foi a Betseba, mas disse: Senhor, eu pequei contra ti. E é isso que Deus quer. Que nós assumimos os nossos erros diante de Deus. Imagine você que está ouvindo essa palavra aqui, que às vezes trai a sua esposa e fica ali diante da sua esposa, diante dali ela já sabendo de tudo. Aí chega uma pessoa e diz: rapaz, viram tu beijando ela? Ele diz: fui. Aí depois, viram também você indo para o motel com ela? Foi. Por que não despeja logo tudo de uma vez ali? Para quem está ouvindo ali, não vai influenciar nem contribuir em nada. Mas para você vai ficar livre das garras de Satanás. Viu? Satanás ali não vai ter mais poder sobre você, que você confessou os seus pecados. E aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Provérbios 28, 13. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. E Davi alcançou a misericórdia de Deus, porque ele confessou e ele deixou ali, naquele momento ali. Meu amado, quando você confessa o seu pecado ali, Satanás não tem mais poder sobre você. Você tem uma nova chance que Deus está lhe dando ali. Mas quando você está em pecado, olha o que é que diz a palavra do Senhor. Salmos 32, versículo 3 ao versículo 5. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei o meu pecado e a minha iniquidade não ocultei, e disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a minha iniquidade do pecado. Foi o que houve na vida do salmista Davi. Ele confessou ali, mas quando ele estava guardando, algo vinha remoendo ele, Satanás vinha acusando ele ali, e até para ele fazer o trabalho estava difícil, porque ele já estava se afastando das obras que Deus tinha determinado para ele se tornar rei, homem ungido de Deus ali. Ele não estava mais na presença de Deus junto com seus irmãos ali, que a arca ali representava a presença de Deus naquela guerra. Ele estava numa zona de conforto, mas depois que ele confessou, olha o que é que diz Salmo 51, versículo 10 em diante. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não repulses da tua presença nem retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta com espírito voluntário. Você está vendo aí, não? Não deixa que Satanás venha ser teu acusador diante de Deus, não. É hora de chegar e pedir perdão ao Senhor. E ter uma vida renovada. Porque nós temos um advogado chamado Jesus Cristo. É Ele que é o nosso advogado e não perdeu uma só causa ainda. 1 João, olha o que é que diz a palavra do Senhor. 1, 8, 9, 10. E depois vou ler o 2, o 1 e o 2. Se confessarmos que não temos,
Se dissermos que não temos pecados nenhum, a nós mesmos não nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. E o capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, esta coisa vos escrevo para que não pequei, mas se toda a vida alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E esse é o Jesus. Eu, irmãos, não se abata. O que foi que houve? Eu pequei, pecou. Pede perdão a Deus. Não deixa que Satanás venha tirar a sua alegria de se ver o Senhor. Você tem raiz na casa de Deus. Viu? Nós podemos evitar tantas coisas quando olhamos para cima. Davi, se tivesse olhado para cima, teria visto ali os olhos de Deus sobre ele. Mas ele não olhou pelos lados. E nos dias de hoje, nós olhamos para os lados e não estou vendo a minha esposa nem meus filhos. Olha para o outro, não estou vendo o meu pastor nem os meus irmãos. Mas olha para cima. Se tu olhar para cima, tu vai ver os olhos de Deus devido a muita coisa. Viu? Aquele homem de Deus disse, eu pequei. Ele não foi acusar a mulher, não. Ele chamou a responsabilidade para si. E o homem de Deus tem que chamar a responsabilidade para si. Que Deus chamou ele para ser o pastor da sua casa, para ser a coluna da sua casa. O homem, quando se casa com a esposa e tem uma aliança no dedo, o primeiro voto que ele tem é com Deus. O voto de traição não foi com a esposa dele, não. O primeiro voto que ele traiu foi com Deus. A sua esposa, meu amado, como a minha esposa não sabe onde eu ando, nem com quem eu falo, nem com quem eu converso, não. Eu não sou fiel à minha esposa, sou fiel a um Deus Todo-Poderoso, porque eu fiz esse voto com Ele aqui. Essa aliança que eu tenho no dedo é uma aliança entre eu e Deus. E essa aliança que você traz no dedo, meu amado, seja uma aliança entre você e Deus. Mas não se deixe os problemas, as tribulações do mundo afundar você, não. Olha o que é que diz aqui. Tem um provérbio que diz desse jeito, eu vou encerrar agora. O navio não afunda pela água ao seu redor. Ele afunda com a água que entra dentro dele. Não deixe que aquilo que está ao seu redor, meu amado, entrar dentro de você, penetrar no seu coração, porque saiba que você tem um advogado, Jesus Cristo, o justo. Que Deus te abençoe e que essa mensagem tenha sido de efeito na sua vida. Amém.